Recentemente, o Luiz Stuberger, gestor da Verde Asset, um dos principais fundos de investimento do Brasil, afirmou que ouro e cripto são os únicos ativos anti-moeda e é quase obrigação ter um pouco na carteira. Essa visão se assemelha à do Ray Dalio, fundador do maior hedge fund do mundo, e está em linha também com o que eu tenho orientado as minhas assinantes. Vamos explicar um pouco dessa história toda. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando o dólar se tornou o padrão monetário internacional, ou seja, a moeda oficial utilizada em todas as transações comerciais entre países, você ter dólar era sinônimo de segurança. É por isso que os países fizeram as suas reservas internacionais em títulos da dívida do governo americano, que era considerado o investimento mais seguro do mundo, até livre de risco. Só que essa história toda acabou, porque a dívida do governo dos Estados Unidos não para de subir, já está em 37 trilhões de dólares, o que equivale a 119% do PIB americano. E para vocês terem uma noção, os gastos com os juros da dívida americana já estão superando, estão maiores do que os gastos militares do país, que não é pouca coisa. E ao invés de controlar as contas públicas e manter a taxa de juros alta para preservar o valor da moeda no longo prazo, não tem nenhuma medida para reduzir o déficit público dos Estados Unidos e está ocorrendo, inclusive, uma pressão para que os juros caiam, o que tende a aumentar a inflação e desvalorizar mais ainda o dólar. Ah, mas e outras moedas como o euro? A verdade é que todos os países, todos os bancos centrais do mundo estão nesse processo de emitir mais dívida para pagar a dívida que já foi feita, o que, a grosso modo, significa você imprimir dinheiro, o que gera uma desvalorização do dinheiro. E o ouro e os criptoativos, principalmente o Bitcoin, ficam de fora disso porque a oferta deles é limitada. Ninguém pode sair imprimindo ouro ou Bitcoin. O ouro por questões naturais, né, da oferta desse recurso, e o Bitcoin porque o ativo foi estruturado dessa forma para ter essa oferta controlada, limitada, e ninguém poder ficar emitindo Bitcoin, o que tende a preservar o valor desses ativos com o tempo. Então, se você tem um perfil mais conservador, conservadora, faz essa proteção em ouro, né? O ter um pouco em carteira significa o quê? 5% dos seus investimentos. E se você é um pouco mais arrojado, arrojada, pode ir para o Bitcoin, que além dessa proteção pode oferecer uma valorização interessante. Aqui eu faço um parênteses porque muita gente acha que eu sou contra o Bitcoin. Não, né? Eu, inclusive, desde antes de começar a minha conta aqui no Instagram, eu já tinha pouco de Bitcoin. O que eu sou contra é a febre do Bitcoin. Você só falar disso, só tratar como se fosse o único investimento que vale a pena. E não existe investimento que justifique se é a única coisa que você tem em carteira.